começa mais um programa Artesanato Sem Segredo aqui na TV Câmara de Ribeirão Preto. Pessoal, hoje eu trouxe uma peça vintage porque tem muita gente pedindo por e-mail variações, ideias de peças vintage. Está muito em moda, o pessoal tem feito muito, então eu trouxe uma peça vintage hoje. Primeiro eu queria fazer assim, uma descrição rápida do que é uma peça vintage. Uma peça vintage, ela lembra os anos 20, 30, 40, depois mais perto disso, anos 80, 90, é chamado de novo vintage. Então, quando você for fazer uma peça vintage, você procura elaborar, procurar figuras que lembram essa época, materiais que lembram também que existiam, que nem eu trouxe uma fita, era até uma coisa que eu queria falar. Uma fita de algodão. Procura colocar assim, naquele tempo não existiam essas fitas de nylon. Então a gente às vezes vê muita peça vintage com materiais modernos. Então procura assim, comprar materiais que lembram aquela época, ela vai ficar bem mais parecida. Ela tem que ter um desgaste, porque ela sofreu a ação do tempo. Aí me perguntaram assim, ela pode ser colorida? Ela pode ser colorida, desde que ela seja envelhecida, que ela tenha um envelhecimento, porque a cor já existia, mas ela sofreu a ação do tempo nesses anos todos, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer ali uma decupagem metalizada. Ela é ótima para você reformar a caixa. Quando você quer que a caixa fique... Quando você não quer mais aquela caixa, você fez uma decupagem que não tem como você tirar ou alguma outra coisa que você quer cobrir aquela superfície, então essa decupagem metalizada, ela é excelente. Nós vamos usar papel alumínio, isso, aquele de casa mesmo. Ó, tem o lado brilhante e o lado mais fosquinho. Você põe do lado que você quiser, tá? A gente tira aqui. Aí vai dar uma amassada nesse papel alumínio. Amassa. Vai abrindo ele devagarzinho. Se por acaso ele rasgar, não tem problema algum. Porque depois você vai fazer a emenda, não vai nem dar pra ver isso, ó. Amassou e vai abrindo. Como eu vou colocar um guardanapo em cima, então eu vou usar esse lado mais brilhante, que eu quero que apareça um pouquinho mais esse metálico de baixo, tá? Então eu abro ele no tamanho ali da superfície que eu vou fazer a decupagem. Ó, essa madeirinha eu já tinha usado numa outra oportunidade, ela tá já pintada, não precisa dar fundo, não precisa de fazer nada. Nós vamos direto aqui. Então, eu vou usar a cola branca, que é essa cola aqui. É uma cola extra de colagem forte, né? Então, eu vou, com o pincel de cerdas duras, eu vou carregar o pincel... Eu vou passar essa cola na peça. Ó. Vocês podem perceber que essa cola é uma cola bem espessa. É uma cola excelente para colar alumínio, madeira, papel. Esse papel mais grossinho, tipo papel de textura. Ela veio para nos auxiliar nessa parte aí, ó. Não tem muito uma ordem certa aqui para passar essa cola, não se preocupa com isso. Não precisa de passar rolinho para alisar, porque ela tem uma textura. Então é até bom que fique um pouquinho de cola a mais, para tá entrando aí nos amassadinhos do papel alumínio, tá? Passei, vou pôr ela aqui. Agora eu vou pegar o lado brilhante do papel alumínio e vou fazer isso aqui, ó. Vou apertar com a mão. Procuro não alisar muito, mas vou tirar as bolinhas, porque ficam umas bolinhas.
Ó. Ó, é isso daqui. Aí eu vou tirar essas rebarbinhas do papel com uma lixa de unha, tá? Então, eu vou posicionar aqui, ó. Vou fazer um barulhinho. Vocês vão... Ó, ele sai super fácil e vai ficar bem acabado. Vou virar do outro lado. Deu um tempo para essa peça secar, aí de uma meia horinha. Eu tô fazendo imediatamente, mas você vê que também dá certo. Do outro lado. Fica bem bonito essa decupagem. Ó, levantou. Vem aqui, aperta. Pronto. Ela ficou assim, ó. Perfeitinha. Tá? Tirou todas as rebarbinhas. Para eu fazer decupagem em cima desse papel alumínio, vocês lembram que para fazer decupagem em alumínio, em vidro, em PET, galvanizado, eu preciso passar o Multi Primer, que é esse produto aqui, ó. Ele era transparente. Agora ele tá com nova formulação, ele tá levemente leitoso. Tá vendo? Se por acaso você tem esse, você vai conseguir uma decupagem um pouquinho mais brilhante. Se você for comprar agora, ele vai ser assim, ó, levemente leitoso. Essa nova formulação é para que ele funcione ainda muito melhor do que ele já funcionava. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou abrir, vou pegar um pincel desse de cerdas durinhas, não vou usar pincel macio, vou colocar lá e vou fazer uma camada do primer em cima desse alumínio. Isso é pra gente ficar tranquila de que realmente o papel vai colar e de modo algum ele vai sair, tá? Não pula essa etapa não, porque você pode ter uma surpresa aí desagradável futuramente. Principalmente se for uma peça que você for vender, né? Tem que ter garantia do teu trabalho. Então, não pula não, passa o primer. Tá vendo? Ele dá uma leve esbranquiçada no alumínio. Mas ele, quando ele secar, ele vai ficar um pouquinho mais transparente do que tá aqui agora. Coloca assim, ó, passa bem pra lá e pra cá, que é pra pegar em todo os buraquinhos aqui, o alto e o baixo relevo do amassado do papel alumínio. Você não precisa comprar um papel alumínio de boa qualidade, viu? Pode comprar esse papel alumínio mais barato. Na verdade, esse meu, eu deixei ele aberto. E aí, para não usar, né? De repente passa um inseto aí, um bicho. Eu pus ele pro artesanato para eu fazer. Ó, ele vai ficar assim. Esse produto é a base de álcool, então você vai limpar o teu pincel com solvente, tá? Nunca esqueça, não coloca o pincel na água, senão você vai estragar ele. Ele vai endurecer. Limpa sempre com solvente e álcool. Eu trouxe um seco, secou, você já pode fazer a decupagem. Ó.
Eu trouxe ele já sequinho. Então, agora eu vou fazer a decupagem do guardanapo. Eu poderia colocar um papel aqui? Poderia sim. Só que nessa parte metalizada, eu teria que fazer um envelhecimento, qualquer outra coisa do tipo. Ó, tá vendo? São figuras vintage, né? Que lembra as figuras daquela época. Ó, esse foi o que eu fiz. Tá até sem a parte dele aqui, ó. Essas menininhas eu acho uma graça. Ó, é tudo papel. Esse já é mais colorido, mas aí tem envelhecimento, então vai dar super certo. Então, tem uma infinidade de guardanapo por aí, viu, gente? O guardanapo é muito... O preço dele é maravilhoso. Ó. E eu vou usar esse daqui, tá? Deixar eles aqui. Eu vou fazer daquele mesmo modo. Vou tirar as duas películas. Uma, duas, ó. Né? Vou tirar ela. E vou fazer a decupagem desse guardanapo aqui. Aí, o que que acontece? Eu poderia colar esse guardanapo com a cola de decupagem e posso colar ele com a goma laca. Eu preferi fazer a decupagem com a goma laca. Por que que eu vou fazer com a goma laca? Se eu colar ele com a cola, depois eu quero fazer um envelhecimento nos cantinhos. Lembra que eu falei que para ser vintage tem que ter envelhecimento? Se eu passar a cola vai ficar por baixo. Ela não vai impermeabilizar o meu guardanapo. Então, eu não vou conseguir arrastar esse envelhecimento em cima desse guardanapo. Então, eu vou ter que impermeabilizar ele. No caso, por exemplo, eu poderia passar a cola por baixo, passar o verniz spray por cima e fazer. Mas eu preferi já fazer direto com a goma laca. Então, eu já vou fazer a colagem com a goma laca e ele já vai estar pronto para eu envelhecer. Goma laca incolor, não vai alterar em nada na cor do guardanapo. Pegar um pincel um pouquinho mais largo, também de cerdas mais durinhas, essa cerda natural. Eu coloco centralizadinho, molho na goma laca. Esse tamanho de frasco, ele é maravilhoso porque você coloca direto o pincel aqui na goma laca. Ó, e venho fazendo a decupagem do meio para fora. Eu não sei se dá para você perceber aí, depois eu vou levantar essa peça. Você vai perceber um fundinho metálico, fica muito bonita. Essa peça ao vivo, ela é uma peça bem bacana. Sempre do meio para fora, com o pincel carregado. Tem que ter goma laca nele para você não rasgar o teu guardanapo. Não tenha medo de fazer decupagem com goma laca, que não é difícil. É super tranquilo. Você não pode vir com o pincel seco, mas com o pincel bem molhadinho, você não corre o risco de rasgar ele não, tá? E conforme você vai passando a goma laca, ela vai trazendo de volta a cor do guardanapo. Porque como tem esse metálico embaixo, a tendência do guardanapo é sumir a cor, né? Mas fazendo assim, ele vai levantar um pouco mais a cor dele. Colei o meio e venho pra fora. Ó. Eu tenho que pôr uma quantidade assim generosa, pelo seguinte, ele tem que atravessar o guardanapo e colar lá no papel alumínio, tá? Então, é por isso que eu tenho que ser um pouquinho mais generosa do que uma decupagem normal, né? Ó. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos deixar secar, foi assim que eu fiz lá em casa. E passei uma segunda mão da goma laca. Conforme você vai passando, você tem a impressão de que o guardanapo mexe. Mas é assim mesmo, ó. Põe bem nas beiradinhas. Eu vou levantar ele para vocês verem direitinho. Ó. Você vai conseguir enxergar
um fundinho, ó, metalizado. Olha que bonito que fica isso. Eu vou deixar ele secando e vou dar uma adiantadinha na outra parte ali. Na beiradinha da minha caixa, eu não sei se dá pra mostrar, tem, eu fiz uma técnica, é um tonzinho, eu usei um tonzinho rosa, chama rosa antigo. Ó, por que que eu usei essas cores? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu buscar o guardanapo. Ó, ele tem o rosa, que aproxima muito desse aqui, e ele tem esse tom, que é da linha nova, é da linha Black, o Carmim Black. Aqui, ó, aqui no meio da rosinha tem esses dois tons. Porque ele é um guardanapo meio sépia, né? Então, eu tive que buscar uma cor, então eu peguei aqui no guardanapo esses dois tons. Uma tinta é PVA e outra é acrílica. Eu vou trabalhar perfeitamente com as duas. Então, eu passei duas mãos aqui. Passei uma mão, esperei secar, passei a segunda e dei uma lixadinha com uma lixa 220, daquela massinha que eu uso, que não precisa de fazer muito esforço para a peça ficar lisinha. Aí eu vou fazer com um paninho, eu vou pôr um pouquinho da tinta marrom aqui. Eu preciso envelhecer esse rosa. Então, eu vou envelhecer com essa tinta black. Eu vou pôr bem pouquinho, é pouquinha tinta. Vou pegar um paninho, vou envolver aqui nos dedos, vou molhar. Vou tirar o excesso num papel. Ó, vou trabalhar, vou pôr meu pincel pra cá. Vou trabalhar aqui com os dedos. E vou vir na peça e vou fazer isso aqui, ó. Tá? Ele vai aparecer o rosa, você vai identificar esse rosa com o guardanapo de baixo, mas eu vou envelhecer com esse tomzinho de black carmim. Tá? Eu já vou colar a fitinha também rapidinho, porque aí depois eu volto do intervalo para fazer a outra parte. Ó, o que eu falei para vocês da fitinha de algodão. Essa fitinha, ela não é muito baratinha. O preço dela não é muito em conta, ela é um pouquinho mais cara, mas ela que vai dar o diferencial. Olha, tem muitos modelos, procura numa lojinha aí de aviamento, sempre tem. Ó, isso não é nylon, isso é fita de algodão, que era o que usava, que tinha na época, tá? Olha que os modelos mais bonitinhos. Aí eu vou pegar, deixa eu buscar aqui um pedacinho dela, que eu já até acho que trouxe cortado. Vamos ver onde ela está. Eu vou pegar um pedacinho aqui dessa mesmo. Ó, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai passar a cola. Vou pegar uma maior para dar para vocês uma diferente. Aqui, ó. Essa mesma colinha que eu usei, eu só vou pegar o pincel um pouquinho mais fininho. Vou fazer. Eu colei ela aqui no meio, né? Já tá seco. Eu vou passar. Não precisa de pôr muita cola. É pouquinha cola, mas tem que ter a cola em toda a extensão. Não coloca na pontinha de lá não, tá? Coloca mesmo em toda a extensão da cola. Faz um risquinho assim. Vai lá e cola a fitinha. Ela vai ficar super coladinha e não vai correr o risco de sair. Então, essa daqui foi a parte da beiradinha da peça. Ó, nós vamos no intervalo bem rapidinho. Enquanto isso, vai secar aqui a minha peça com o guardanapo e a gente já volta para finalizar.
história construída pelo cultivo na terra roxa e que fez da cidade de Ribeirão Preto a capital do mundo por este fruto, o café. No início, a cidade era composta por fazendas. Os primeiros habitantes eram mineiros que foram ocupando as terras não exploradas. A produção de café foi a primeira atividade agrícola intensiva na cidade, que era uma nova e potencial frente agrícola com terra de qualidade e clima apropriado. As lavouras começaram a ser plantadas em 1870 e a demanda por mão de obra fez de Ribeirão Preto o destino de muitos imigrantes italianos, japoneses, alemães, entre outros. Vale lembrar que, inicialmente, a ocupação aqui da região era pelos índios caiapós. E depois, com a descoberta da mineração, os bandeirantes paulistas utilizavam essa região de passagem para ir para o Mato Grosso e para Goiás. Interessante que Ribeirão Preto começou como um distrito da cidade de São Simão, que hoje tem cerca de 15 mil habitantes, e Ribeirão é desse tamanho. Na política local, podemos destacar um fato interessante. 10 meses antes da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, o vereador Pereira Barreto propôs a criação de um livro, o Livro da Redenção, que teve a adesão de muitos fazendeiros que assinaram dando a liberdade a seus escravos. Hoje, Ribeirão vive um boom de crescimento imobiliário e econômico. Além disso, tornou-se a capital regional da cultura e é também o polo canavieiro. A cidade é referência na realização de eventos voltados para a economia. Dentre eles, podemos destacar a AgriShow, que reúne centenas de marcas expostas para mais de 150 mil visitantes, movimentando mais de 2,5 milhões de reais. A AgriShow é um fator que cresceu dentro da cidade, ela nasceu em Ribeirão Preto, ela vem mostrando isso a cada ano. É uma feira de agronegócio, uma das mais importantes do país e até internacional ela é. Nós temos a Feira do Livro, que é outra coisa que cresceu em Ribeirão Preto, foi criada aqui. Hoje é uma das maiores feiras abertas do país, se não me engano, a maior feira de livro do país aberta. Nós temos vários eventos no Parque Permanente, rodeio, João Roque, enfim. Pelos índices de desenvolvimento da cidade, Ribeirão Preto tornou-se vitrine para migrantes. Segundo dados do IBGE, o município cresceu 7,4% entre os anos de 2010 e 2013 e registra crescimento populacional acima da média nacional. A imagem da Califórnia brasileira atraiu pessoas de vários estados em busca de emprego e qualidade de vida, e o resultado foi esse. Tem dia que eu chego aqui ruim e demora a atender, sabe? Então, um dia eu cheguei com morrendo dor de cabeça, quase morri. A moça que fez o cara passou na frente, sabe? Quase morri mesmo. Segundo o IBGE de 2013, Ribeirão Preto tinha uma população estimada em cerca de 650 mil habitantes, mas só na saúde temos cadastradas mais de 1 milhão de pessoas. Ribeirão atende toda a região. Ribeirão Preto não é o paraíso, assim como em outros grandes centros do Brasil. Seu povo tem dificuldade e batalha todos os dias por um futuro melhor. Mas apesar de todos os desafios, a cidade continua crescendo e a opinião dos que aqui residem é que Ribeirão é a melhor cidade para se viver. De cortador de cana, de apanhador de algodão, da cidade onde eu morava, Miguel Lopes e Garapava e Tuverava, vim para Ribeirão Preto, acreditando na oportunidade que Ribeirão Preto sempre deram para as pessoas de fora. E hoje, graças a essa oportunidade, hoje eu sou presidente da Câmara, vereador por 6 mandatos e presidente da Câmara por esse ano. É uma cidade acolhedora, um povo hospitaleiro e graças a Deus, através dessa oportunidade, hoje eu sou presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. O Brasil é um dos países mais violentos da América Latina. É o 8º do mundo em homicídios por arma de fogo, o 4º em violência contra crianças e adolescentes. Na última década, 43 mil mulheres perderam suas vidas, assassinadas. Para combater a violência, temos que usar a arma mais poderosa, a educação. Diga não à violência. Diga sim à educação.
estamos de volta. Eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer para depois eu voltar aqui no guardanapo, porque ele ainda está um pouquinho molhado e eu não trouxe o soprador. Então, ó, na parte interna, eu vou mexer ali na peça para vocês verem. Eu vou pegar, vou tirar aqui para fora. Ela tem uma divisorinha, tá vendo? Então, eu pintei de rosa, esse mesmo tom de rosa. Ó, eu fiz uma gracinha na peça, para valorizar ainda mais. É rapidinho e fica um efeito muito bonito. E vou usar um stencil assim, ó, de flores, tá? Então, eu vou usar a tinta Carmim Black, vou carregar o pincel e vou tirar o excesso. Se puder tirar, se quiser pode tirar num pedacinho de papel, ó, guardanapo de papel, para ter certeza de que saiu todo o excesso. Tirou, eu venho na peça e vou, mão leve, pincel de pé, pituar esse redondo e vou fazer isso aqui. Movimentos circulares, mão bem levinha, para ficar um stencil bonito, sem ficar muito marcado. Ó. Pode fazer uma sombra se quiser. Se não, você pode só deixar ele no Carmim Black mesmo, que vai ficar bonito. Ó, vai passando. Eu coloquei essas flores, né, porque combina com a parte de fora. Olha que bonito. Se quiser, pode fazer aqui no miolinho um pouquinho de marrom. Mas nessa minha, eu deixei ela assim mesmo, tá? Então, a parte interna eu fiz assim. Vou pôr aqui. Na parte de baixo, o que que eu fiz? Eu passei uma mão antes da goma laca, que é a base de álcool, com o pincel de cerdas naturais. Passei uma mão embaixo dessa tinta, na madeira. Nem lixei. Por que que eu passei uma mão dela antes? Porque eu vou dar só uma mão de tinta. Então, eu preciso que a madeira esteja preparada por baixo, tá? Então, são só 2 camadas. Uma dessa e uma do Carmim Black, da linha Black, que é uma linha nova. Você pode ver que tem algumas falhas, mas é exatamente isso que eu quero. Então, eu vou passar agora uma lixa 220. Ó. Posso passar com um pouquinho de força. Ela solta um pozinho, né, que é da tinta. Aí ele vai ficar lembrando aí um mogno antigo, né, bem desgastado. Porque para começar eu já não passei demão de cobertura. Eu passei só uma demão de efeito mesmo. E ainda vou lixar, então ela vai ficar com alguns lugares mais clarinhos. Em casa você passa um paninho. Olha como ela fica. Dá pra perceber aí? Tá vendo, ó? Fica... Isso aqui é um efeito madeira. Se você passar uma cera em cima, ou se você colocar um verniz fosco, ele vai ficar com um efeito muito bonito. E bem fácil de fazer, tá? Aí eu usei o mesmo stencil com a textura. Essa textura aqui, ó. É a textura, é light prata. Ó. Eu vou. Esses dias eu recebi um e-mail, a pessoa me disse assim: aqui na minha cidade onde eu moro, eu não tenho essa espátula que você usa de metal, que é essa daqui.
Aí eu trouxe uma plástica, para você ver que dá para fazer também do mesmo jeito. Então, cuida dela para ela não estragar essas beiradinhas, porque aí ela fica assim pinicadinha. Quando você for passar, principalmente se for uma textura mais lisinha, as aqua, ela vai ficar marcada, porque aqui vai estar machucado. Então cuida para não machucar a espátula. É só esse o cuidado que você tem que ter. Ó, carrega na parte de trás da espátula. Aqui no caso, eu não vou prender com fita. Eu sempre falo isso para vocês. Eu prefiro não prender, porque se por acaso, quando eu for tirar, eu vou ter que remover a fita. Quando eu removo, ela pode levantar meu estêncil, abaixar e estragar a textura. Então, eu prefiro posicionar com as costas da espátula. Eu passo uma vez, ó, ele já prende. Tá? É certo que eu já faço isso com uma frequência, né? Então, para mim é mais fácil. Mas conforme você for fazendo aí, você vai conseguindo também. Ó, não raspa muito a espátula no estêncil, porque você vai ficar arrancando, vai ficar aparecendo, vai ficar uma camada muito fina, não vai ficar bonito. Então, é mão levinha. É como se você estivesse passando aí uma manteiguinha no pão, um glacê num bolo, é mão levinha, não pode ter mão pesada aqui nessa hora, ó. Não levanta essa espátula no meio do caminho, porque o estêncil levanta, quando ele abaixa, ele vai estragar o que já foi feito. Então, é um movimento assim, ó, reto. Você só vai levantar a mão quando você sair da tua área de trabalho, ó. Vem, aí aqui você pode levantar. Nunca levanta no meio do caminho. Isso são... parece uma bobeira, né? Mas não é não, gente. Na hora de fazer, é dica preciosa. Ó. Falta um pouquinho. De novo, eu carrego. E venho, ó. Mão bem levinha. Se a mão tiver levinha, não tem como estragar, tá? Ó. Você vai alisando aí. É isso. Aí, segura firme de um lado, do outro lado, levanta o estêncil, ó. Vou levantar agora para vocês verem. Ó, ele fica perfeito, não tem erro. Ó. Mantenha a tua textura muito bem fechada, que ela não vai endurecer e nem nada, ó, bem apertadinho. Então, ele tem um leve brilho. Eu usei o prata porque o alumínio é prata, né? Eu não poderia usar o dourado aqui, porque ia sair fora do contexto, tá? Então, essa parte é a parte de baixo da peça. Agora, deixa eu ver se já deu uma secadinha. Eu vou tirar com a mesma lixa. Eu vou tirar essa rebarbinha, essa sobra de papel. Ó, vai tirando. É um pouquinho mais difícil para sair, mas ele sai do mesmo jeito. Enquanto eu vou tirando, eu vou dando tempo para ele secando também. Se estiver mexendo com a mão, gente, fica ruim para a câmera fazer aí o trabalho dela, tá? Ó, vai tirando tudo para ficar bem perfeito. Quando ele não tá seco, ele fica pegando na mão. Mas aqui tem que ser muito rápido, né? Tem que já ir fazendo direto. Mas você pode perceber que mesmo assim dá certo. Evita ficar secando no soprador, no
no secador. Deixa ela quietinha lá, secar direitinho, para ela curar bonitinho. Quanto mais tempo você dá para a peça, melhor fica o efeito. Ó, tirei também. Tá? Olha o brilhinho metalizado, que bonito. Ó, eu vou tentar fazer aqui o envelhecimento nas laterais. Ela tá um pouquinho úmida ainda, mas qualquer coisa eu pego a peça pronta pra mostrar pra vocês. Eu vou usar, vou pegar uma bandejinha aqui embaixo, aqui, o carmim e o envelhecedor tabaco. Tirar um pouco as coisas aqui de cima. São essas duas tintas. Esse é a tinta PVA e esse daqui é um gel envelhecedor, tá? Então, primeiro eu vou usar essa tinta, pegar um pouquinho aqui. É pouquinha tinta mesmo, quase nada, porque eu vou fazer o envelhecimento nesses cantos aqui. Então, eu não fugi da cor que eu já tinha usado, né? É a mesma coisa. Vou embrulhar os dedos, um pouquinho de água. Tiro o excesso, não pode ter muito excesso de água. Trabalha. Aqui, ó, eu já vejo que tom que eu vou dar ali. É pouquinho, é sutil, é só uma lembrança da cor. Venho aqui, ó. E no cantinho, eu vou fazer isso daqui, ó. Dá pra ver aí? É bem pouquinho mesmo. Trabalho. Lembra que eu falei que você poderia colocar um papel? Se você colocasse um papel e deixasse as laterais do alumínio descoberta, sem papel, sem nada por cima, você faria um envelhecimento assim, um jogo de cores, que fica bonito também, ó. Tá dando pra ver, né? Só que essa cor também sofreu o efeito do tempo, então eu tenho que usar um envelhecedor. Esse tom de envelhecedor é muito bonito, chama tabaco. Eu ponho um pouquinho de tinta de envelhecedor, pego um outro lado do pano, dou uma leve molhadinha, porque o envelhecedor já tem gel, ele demora um pouquinho mais para secar, e já é um pouquinho, ele tem transparência, e é isso que eu quero agora nesse momento, ó. Trabalhei aqui, não passa aqui e vai direto na peça não, senão você acaba estragando, vai ficar muito forte. Venho mais nos cantinhos, ó. E vou envelhecendo. É pouquinha tinta mesmo, é sutil, a mão é levinha. Aqui ainda eu tô fazendo um pouquinho mais forte, porque às vezes eu fico assim, com receio de vocês não estarem enxergando daí. Mas faz assim, bem levinho. É como se ela tivesse pegado ela muitas vezes e nas beiradas ela vai realmente envelhecendo e sujando, né? Ó. Pronto, já apaguei um pouco a cor carmim que eu coloquei por cima. Tá ok? Então, pessoal, viu como não é difícil fazer uma peça vintage? É fácil, é só você escolher as cores, os elementos certos, fazer o envelhecimento, fazer um desgaste, que não tem erro. Se você precisar de tirar alguma dúvida de cores, dúvida de técnica, porque pode ser feito outras técnicas nesse tipo de peça. Se você quiser saber onde é que eu compro esses materiais, onde que eu adquiro, eu passo o endereço deles para vocês e é só mandar no meu e-mail. O meu e-mail é islastania, não tem nada no meio, islastania@hotmail.com. Lá na peça eu dei um acabamento com esse material, é uma arte em metais.
São os pezinhos da Solário, que ajuda a gente aqui no programa também. Na fitinha, eu vou tirar para mostrar para vocês. Eu fiz um acabamento, ó, com o coraçãozinho, que é esse, vem um joguinho com 4. Eu passei a fitinha nele e colei a fitinha aqui. Então, fica assim, bem charmosa, né, o acabamento. E na parte de baixo, eu coloquei o pezinho. Ele já vem com os parafusinhos, esse é o pezinho mini, tá vendo, ó? Já vem com os parafusinhos, não tem erro. Ó, aqui ele tá levemente desgastado, porque foi a minha proposta. Dentro eu pintei com o carmim. E foi isso. Essa é a nossa peça de hoje. Espero que você tenha gostado. E eu te espero na segunda-feira aqui. Um beijo e até lá.